orador com H, aquele que faz o tempo passar, né? Com H, portanto, eu sou orador. O Gilberto, inclusive, diz que tem orador e tem explicador, né? Acho que nós ficamos melhor na posição de explicadores da doutrina espírita, né? A gente lê e procura transmitir para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. Bem, hoje nós temos um encontro com o último livro da codificação, que é a Gênese de Allan Kardec, né? E nós vamos estudar esse capítulo 5 aí, ó, Sistemas do Mundo. A capa do livro, uma delas, né, essa capa é da FEB. É a capa mais recente da FEB, é a tradução mais atual. A FEB, durante muitos anos, ela, em todos os seus livros, ela tinha uma tradução do Guilherme Ribeiro. No século centenário do Livro dos Espíritos, ela trocou todas as traduções para a do Evandro Noleto. É uma tradução mais atual, mais moderna. E essa é a capa do livro A Gênese. A Gênese, que aliás se chama A Gênese e os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. A gente fala o tempo todo a Gênese, a Gênese, a Gênese, mas a Gênese é apenas um trechinho, né, do verdadeiro título que Kardec estabeleceu para nós: A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Esse livro foi editado, como está ali na tela, em 6 de janeiro de 1868. Logo depois, Kardec desencarnou em 1869, como nós sabemos, né? 31 de março de 1869. Quando Kardec desencarnou, a Gênese estava na 4ª edição. Depois da morte dele, foi editada uma 5ª edição. E o curioso é que a edição da FEB é da 5ª edição. Mas a edição que existia na época em que Kardec desencarnou é uma edição que hoje apenas o Centro Espírita Leon Denis edita, a 4ª edição. Eu estou frisando bem isso, porque para quem gosta de estudar a Gênese e confrontar a 4ª com a 5ª edição, vai ver que tem coisas que existem na 4ª edição que não tem na 5ª. Principalmente lá pelo capítulo 14, capítulo 15, temos verdadeiros itens que foram suprimidos na 5ª edição. Não sei dizer, eu não saberia dizer se foi por interesse de editora, né? Não sei dizer. Mas o fato é que a 5ª edição ela foi suprimida em relação a alguns aspectos. Tem até uma pergunta que Kardec faz textualmente em relação ao corpo de Jesus, o que teria sido feito com o corpo de Jesus depois da morte. E ele não responde, na 5ª edição ele não responde, mas na 4ª está lá a resposta. Então quem for mais curioso, depois quiser confrontar as edições, vai se surpreender, porque existe essa diferença pequena aí. Então estou frisando isso porque a gente tem que ter cuidado, né? Até com as traduções em que a gente vai estudar. Bem, foi o último livro, como já disse, 4ª edição, foi a última edição com Kardec vivo. O professor José Jorge foi um trabalhador da doutrina espírita. Provavelmente vocês não conviveram com ele. Eu tive o prazer de conviver com ele. Um pequeno no corpo, na estatura, mas um grande homem, uma grande alma. Fez muitas exposições. Uma das vezes que ele falou sobre esse tema, falou sobre a Gênese, ele salientou que a Gênese é uma obra de síntese. Por ser a última obra de Kardec, é uma obra de síntese. As palavras dele são essas aí, ó: de ampla visão panorâmica, pois além de concentrar-se nos pontos capitais da doutrina, explanados no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Evangelho, visualiza os 3 aspectos com que ela se ocupa: ciência, filosofia e religião. Então a Gênese é uma espécie de síntese, né, dos principais pontos que foram tratados por Kardec. Ela tem uma estrutura, e eu vou mostrar essa estrutura até para que a gente possa situar onde nós estamos hoje no nosso estudo. Bom, aí, apenas para complementar essa ideia, né? Por ser uma obra de síntese, é também uma obra de maturidade, né? Quer dizer, já pega Kardec lá com toda a doutrina consolidada, com todo o pensamento dele estruturado em relação aos ensinamentos dos Espíritos.
E, graças a essa grande capacidade didática, Kardec coloca na Gênese praticamente todos os problemas que sejam do nosso interesse. Aí vamos ver como é que são esses problemas aí. Essa que eu quero mostrar. Os problemas filosóficos, os problemas científicos, problemas filosóficos, capítulo 1, 2 e 3. Logo no início. Né? Quando Kardec vai se ocupar lá da existência de Deus, do bem e do mal, instinto e inteligência, são, portanto, capítulos já superados no nosso estudo. Nós hoje vamos estudar o capítulo 5, né? Então, capítulo 4 ao 10 é o aspecto científico da doutrina, são problemas científicos. Esse capítulo 5 trata dos sistemas do mundo. O que é isso? O que são esses sistemas do mundo? Kardec vai se ocupar em contar para nós a história do pensamento da humanidade em relação ao surgimento do nosso mundo. Esse surgimento do planeta, do universo como um todo, depois do planeta. Então ele começa a fazer essa explanação. Vai sair desde aquele momento em que nós, seres humanos, estávamos muito mais atentos aos nossos próprios sentidos, quer dizer, as nossas conclusões eram aquelas que decorriam dos nossos sentidos, até as mais recentes descobertas da época dele, de Kepler, Newton, Laplace, que são cientistas da época logo anterior a Kardec, da época de Kardec. É claro que se nós formos atualizar esse estudo, nós vamos ter muitos outros cientistas para falar nos dias de hoje. Mas mal vai dar tempo da gente conversar sobre esse pensamento de Kardec, sobre essa parte de Kardec, sobre essa origem do mundo. E a gente vai interpolando algumas ideias ao longo da explanação. Mas então, os problemas científicos, capítulo 4 a 10, os problemas bíblicos, do 12 e 13, nós temos lá a questão da raça adâmica, os anjos decaídos, criação do mundo, perda do paraíso, são todos capítulos, são todos temas, portanto, estudados na Gênese. Problemas de hermenêutica, quer dizer, de interpretação, nós temos os milagres feitos por Jesus, a natureza de Jesus, capítulos 13, 15 e 17. E os problemas doutrinários, capítulo 1 e 14, reencarnação, fluidos, perispírito, mediunidade. E finalmente os problemas morais, capítulo 18, sinal dos tempos, influências da humanidade, a geração nova, é uma coisa que se fala muito nos dias de hoje, falou-se muito aí um tempo atrás em crianças índio, crianças cristal. Não se confunde com esse estudo de Kardec. A história de crianças índio, crianças cristal, foi muito mal interpretada por quem a trouxe para o seio da doutrina espírita. A doutrina espírita não fala nisso. Fala numa geração nova, geração de espíritos evoluídos, espíritos mais capacitados, que vão reencarnar na Terra e vão impulsioná-la para uma condição espiritual melhor, dentro da escala dos mundos. Então é isso que a gente deve entender por geração nova. Então, cada um desses estudos aí é um estudo que dá realmente uma palestra ou mais. Na introdução de Kardec, na introdução da Gênese, Kardec diz assim, esta nova obra é mais um passo dado ao terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Conforme seu título indica, tem ela por objeto o estudo de 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritos. Então o próprio Kardec vem mostrar o plano que ele tinha para essa obra. E fechando então no capítulo 1 da obra, ele diz assim: o Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e por conseguinte o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Então, se a gente juntar ali o que está em azul, o Espiritismo é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra, dentro daquela ideia que nós já tínhamos lá desde o Evangelho, quando Kardec nos mostra que a primeira revelação foi trazida por Moisés, a segunda revelação
trazida por Jesus, e a terceira revelação, então, trazida pelos Espíritos, né? Enquanto que as duas primeiras revelações se calcaram numa única personalidade, Moisés e Jesus, né? A primeira numa personalidade, a segunda noutra personalidade, a terceira é uma obra coletiva, é uma obra, portanto, dos Espíritos. Está no capítulo 1. Aí só para a gente verificar, né, o universo. Hoje a gente sabe que o universo é daquele jeito, né, que nós observamos ali na transparência. Nós estamos vendo ali uma galáxia lá no fundo. Eu não tive tempo de pesquisar qual é aquela galáxia ali, mas alguém deve saber, né? Talvez a Andrômeda, né? E aí uma porção de estrelas. Esse é o universo que nós hoje sabemos que existe. Mas na época de Kardec, e até antes de Kardec, não se tinha noção de que o universo era dessa forma, né? E aí então, o estudo da noite de hoje é justamente sobre essas considerações. Então, o que eu já tinha dito ali, né? Inicialmente, os homens, eles registravam, explicavam as coisas de acordo com os seus sentidos, né? De acordo com os seus sentidos. Vendo o sol surgir pela manhã de um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, o que eles interpretavam, né? Concluíam que, naturalmente, o sol girava em torno da Terra, né? Nunca iriam imaginar que a Terra é que girava em torno do Sol. O Sol girava em torno da Terra. E a Terra ficava imóvel. Se então alguém dissesse àqueles homens que ocorre exatamente o contrário, que hoje nós sabemos, eles responderiam que isso não era possível, visto que teriam dito: vemos o Sol mudar de lugar e não sentimos a Terra se mexer, né? Se fosse dito a eles então que a Terra tinha uma forma elipsoide, né, redonda para eles, né, e que nós estaríamos de cabeça para baixo, né, eles não conseguiriam compreender, porque não tinham noção da lei da gravidade. A lei da gravidade viria a ser revelada mais tarde por Newton, né, isso já muito depois. Então isso seria muito difícil. Aí mais uma paisagemzinha aí do pôr do sol, já que eu falei em sol, eu fui procurando entremear aí com uma... Eu estou aprendendo a mexer no PowerPoint, então cada vez que eu coloco uma coisa diferente, eu fico realizado. Pode não ter ficado bom, mas ficou legal ali essa imagem, né? Bom, naquela época as viagens eram curtas, raramente ultrapassavam os limites da tribo ou do vale, né? Então eles não podiam comprovar que a Terra tinha essa esfericidade, né? Mas hoje a gente já sabe que a Terra não é exatamente uma esfera, né? A Terra é um elipsoide de revolução, né? Quer dizer, ela tem um movimento, ela gira em torno de si mesma, né? Por isso é elipsoide de revolução. E ela é achatada nos polos. Tem até uma gravura da Terra aí, olha aí. Olha o nosso planeta aí como é bonito, né? A gente pode observar que ele não é exatamente redondinho, né? Ele tem, realmente é meio oval, né? Rapaz, apareceu uma opção de planeta aí, eu nem tinha visto que tinha tanto planeta. Legal. Então tá aí. Então os planetas estão aí, ó. A Terra, a Lua, Mercúrio, Vênus, Terra, e a Terra foi ficando pequenininha. Urano, Netuno, Saturno, né? Então tá aí. Então os planetas. Olha o tamanho de Júpiter aí em comparação à Terra. Isso é bom para a gente ir percebendo, né? A pequenez do nosso planeta. A gente se julga tão importante dentro do universo. Eu procurei na internet, mas não achei, né? Tinha uma propaganda antigamente que a gente saía de um ponto aqui na Terra, um ponto fixo, a lente ia se afastando, e a gente ia ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Muitos de vocês devem ter visto. Eu acho que isso serviria para refletir bem a nossa pequenez, né? E aí continua a progressão, né? O slide vai continuar na progressão, mostrando o quanto nós somos pequenos. Foi o que eu pude arranjar de mais próximo para que nós pudéssemos constatar a nossa pequenez, né? Então é isso. Vamos voltar lá então. Então, para eles, a Terra era uma superfície plana, né? Uma superfície plana, circular como um grande disco, né? Um grande disco de vinil, daqueles discos antigos, estendendo-se a poder de vista na direção horizontal. Daí a expressão ir ao fim do mundo, né? A gente se lembra quando estudou a história
que as primeiras navegações na direção do Novo Mundo não eram feitas porque as pessoas não conseguiam imaginar que depois da linha do horizonte existia alguma coisa. Quando o barco desaparecia da linha do horizonte, eles pensavam que caía, né? Porque ali era o ponto máximo. Então essa era a ideia que eles passavam. As mitologias antigas incorporaram essa ideia. A mitologia hindu, por exemplo, né, ensinava que ao entardecer o astro do dia se despojava de sua luz, atravessava o céu durante a noite com uma face obscura. Uma coisa romântica, né? Esse aí é o deus Apolo. Vou falar dele agora. Deus Apolo. Pode passar. Aí. Na mitologia grega, representava a carruagem de Apolo, puxava por 4 cavalos, foi aquela gravura anterior, né? Anaximandro, filósofo, aí são filósofos gregos, cada um deles tinha uma explicação para a Terra. Então, o Sol era um carro cheio de fogo muito vivo que teria escapado por uma abertura circular, o Anaximandro, né? O Epicuro, segundo uns, teria emitido a opinião de que o Sol se acendia pela manhã e se apagava à noite nas águas do oceano. Uma coisa bem intuitiva, né? Então, vejam como era muito criativo, né? Mas muito rudimentar a ideia que eles passavam, né? O céu aparecendo sob uma forma côncava era, segundo a crença vulgar, uma abóbada real cujos bordos inferiores repousavam sobre a terra e delimitavam os seus confins, vasta cúpula totalmente preenchida com ar. Então o céu seria côncavo, né? E aí preenchido com ar. Os homens imaginavam essa abóbora construída de uma matéria sólida. Daí o nome de firmamento, que sobreveio à crença, que significa firme, resistente. Até hoje a gente usa isso, né? Na hora que a gente está lá com a namorada, com o namorado, naquele momento de romantismo, a gente quer olhar lá para o firmamento, né? O firmamento para o céu, né? Mas não tem nada de firmamento, não tem nada de firme o céu, né? Então é isso. A gente só vai descobrir isso mais tarde. As estrelas, das quais não podiam imaginar na natureza, eram simples pontos luminosos, maiores ou menores, presos na abóbada como lâmpadas suspensas, expostas em uma superfície única. E assim todas à mesma distância da Terra. Então tinha lá tudo preso, né? Como a gente prende aí nas festas de criança, a gente prende com cola, com alfinetes, né? A gente prende lá as estrelinhas. Olha aí as estrelinhas. Então eles ficavam olhando para o céu, para esse céu aí, e ficavam pensando como é que aqueles pontinhos luminosos lá em cima estão tudo presos lá, portanto, no firmamento. Embora atualmente tenhamos uma outra concepção, conservou-se o uso das antigas expressões. Fala-se de abóbada estrelada, né? Sob a calota do céu. Então, é isso, né? Muito daquela época foi incorporado ao nosso cotidiano. Inclusive, nos dias de hoje, nós vamos ver aí, né? Formação das nuvens. Como é que eles faziam? Como é que eles admitiam as nuvens? Eles não viam a evaporação. Eles não sabiam que as nuvens se formavam a partir da evaporação. Então, surgiu a crença de que haviam águas superiores e águas inferiores, né? E as águas superiores, né, das fontes celestes, as águas das fontes celestes, as superiores, e as águas inferiores das fontes terrestres. E a chuva, aí estão as nuvens, né? As águas superiores, escapando pelas frestas da abóbada, caíam sob a forma de chuva, né? Então, as explicações bastante simples, né? Vamos seguir, por favor. A ignorância completa acerca do conjunto do universo, Kardec falando, né? E das leis que o regem, bem como da natureza, da constituição e da finalidade dos astros, que aliás pareciam ser tão pequenos comparados com a Terra, necessariamente fez com que esta fosse considerada como a coisa principal, o único objetivo da criação, e os astros como acessórios criados unicamente para os seus habitantes. Então, a falta de conhecimento daquela época fez com que os homens daquela época achassem que a Terra era o centro de tudo, né? O principal no universo era a Terra. O que nos deixa muitas vezes intrigados é que hoje, com todo o conhecimento que nós temos, nós muitas vezes insistimos em ter o mesmo pensamento daquelas pessoas de séculos atrás,
né? E hoje nós nos julgamos muitas vezes como sendo o centro do universo. Há muitas culturas que agem dessa forma, né? Esse preconceito se perpetuou até os nossos dias, século XIX, porque Kardec escreveu isso no século XIX. Mas hoje, no século XXI, ainda há gente com esse preconceito. Apesar da descoberta da ciência que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quanta gente ainda acredita que as estrelas são ornamentos do céu para dar prazer aos olhos dos habitantes da Terra? Hoje é um número menor, mas é possível até que naquelas regiões mais remotas do nosso país, do nosso planeta, nós ainda encontramos pessoas que talvez tenham essa concepção. Essas ideias primárias, ingênuas, foram durante longos períodos seculares o fundamento das crenças religiosas e serviram de base a todas as teorias antigas a respeito da origem do mundo ou do universo. Bem, então Kardec vai começar a discorrer sobre essas teorias, né? Vai começar a discorrer sobre essas teorias. Ele começa então a fazer suas considerações. A abóbora celeste não podia ser simplesmente uma semisfera colocada sobre a Terra, mas uma esfera inteira, oca no centro, da qual estaria a Terra sempre plana ou quando muito convexa e habitada somente na face superior. O pensamento de Kardec então vai evoluindo, vai nos levando a caminhar lentamente por toda a evolução da humanidade. Sobre o que estava colocada a Terra? Se a Terra ela era também uma superfície convexa, ela estaria sobre o quê? Surgiram muitas suposições ridículas criadas pela imaginação, a começar pela dos indianos, que diziam que a Terra era sustentada por 4 elefantes brancos, apoiados sobre as asas de um imenso abutre. Os mais prudentes confessavam que não sabiam nada a respeito, né? Então, essas concepções antigas são interessantes. Uma opinião geralmente difundida situava nos lugares baixos, ou seja, nas profundezas da Terra ou debaixo dela, não sabia ao certo, a morada dos réprobos, chamada inferno, isto é, lugares inferiores. E nos lugares muito além da região das estrelas, a morada dos bem-aventurados. Então a ideia de inferno vem dessa época em que se imaginava que a Terra era essa superfície convexa, né? E que embaixo da superfície convexa, ou dentro dessa superfície convexa, estava uma região de sofrimento para os réprobos, né? Para aqueles elementos que, segundo as religiões da época, vivessem em desacordo com as determinações religiosas. Então aqueles que tinham tido comportamentos reprováveis, pecadores, né? A palavra inferno se conservou até os nossos dias, embora tenha perdido o seu significado etimológico. Quer dizer, etimológico de que estava embaixo da terra. Desde que a geologia retirou o lugar dos suplícios eternos das entranhas da terra, e que a astronomia demonstrou que não há alto nem baixo no espaço infinito, né? Até um pouquinho de ironia aí do Kardec quando ele fala, né? Quer dizer, a geologia, né, retirou o inferno das entranhas da Terra, porque a geologia mostrou que não tinha nada lá dentro, não tinha nada dentro da Terra, pelo menos aquela região materializada que se admitia na época que existia, não estaria lá no seio da Terra. E a astronomia também fez as suas comprovações, né? Aqui a gente pode abrir um adendo e falar um pouquinho sobre a doutrina espírita nos dias de hoje, né? Nós sabemos hoje que, embora não exista uma região chamada inferno, existem uma série de regiões superpostas, André Luiz fala muito sobre isso, em 7 regiões, né? Onde a região de maior sofrimento é o abismo, né? O abismo, as trevas, o umbral, né? Então essas são as três mais próximas de nós, né? Na verdade, a crosta terrestre, ela está faceada com a região umbralina, né? Então, embora não exista fisicamente uma região, né, no seio da Terra, onde essas almas mais endurecidas, essas almas mais sofredoras se situam,
nós sabemos que existem regiões espirituais, regiões no mundo espiritual, onde esses espíritos mais sofredores, espíritos menos evoluídos, eles se situam, né? Eles se situam. E de maneira que essa é uma realidade da qual não podemos fugir, não podemos ignorar. Existem várias obras espíritas que nos narram essa realidade, né? A obra de André Luiz, então, está repleta desse tipo de referências, da atuação dos mensageiros, por exemplo, né? Daqueles missionários que vão até as regiões de maior sofrimento para resgatar os espíritos aí de sofrimento, para desta forma possibilitar que eles tenham oportunidade de crescimento espiritual. Então, a história não é exatamente como eles contavam, mas há uma situação semelhante quando nós temos a certeza da existência de um mundo espiritual, né? É apenas uma questão de dimensão. O mundo espiritual está numa dimensão que nós não percebemos, mas que ele está aqui ao nosso redor, e está, né? Sobre o céu límpido da Caldeia, uma região, portanto, lá perto do rio Tigre, né? Tigre e Eufrates, da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, pôde-se observar o movimento dos astros com tanta precisão quanto permitia a ausência de instrumentos especiais. Quer dizer, aos poucos, o pensamento vai evoluindo, né? E lá dentre os caldeus, que eram grandes observadores do céu, eles conseguem então ter algumas outras referências. Voltam aí os planetas, né? Porque eles vão observar isso. Os caldeus observaram principalmente que certas estrelas apresentavam um movimento próprio, independentemente das demais, o que não permitia supor que essas estrelas estivessem pregadas na abóbada, né? Aí os caldeus já começaram a perceber que havia movimento nas estrelas. Pô, se elas estavam pregadas na abóbada, como é que elas se movimentavam? Para distingui-las das estrelas fixas, aquelas que estavam presas na abóbada, chamaram-nas de estrelas errantes, ou planetas, né? Notou-se no movimento diurno da esfera estrelada a imobilidade da estrela polar, que ficava fixa. Até botei, mas não vou saber explicar essa imobilidade da estrela polar, mas está aí. Por volta do ano 600 a.C., Tales de Mileto descobriu a esfericidade da Terra. Aí os sábios vão começando a trazer as suas contribuições. Pitágoras descobre o movimento diário de rotação da Terra em torno do próprio eixo, movimento anual de translação em torno do Sol, incorpora os planetas e os cometas ao sistema solar, né? Então Pitágoras foi um grande pensador, né? Um grande filósofo. Olha ele, esse é o Tales de Mileto. O Pitágoras vai ser a próxima, vou invertir aí, né? O Pitágoras, a gente conhece ele como matemático, né? Mas ele tem algumas histórias, inclusive, voltadas para a nossa realidade. Nós sabemos que a reencarnação, que é uma lei, né, que nós espíritas sabemos que rege a todos nós, rege a nossa evolução espiritual, né? Nós somos espíritas e sabemos que essa encarnação que nós estamos vivendo não é a nossa primeira reencarnação, não é a nossa primeira encarnação. Essa vida que nós temos não é a nossa primeira, nem será a nossa última. Nós já passamos por diversas existências anteriormente. Uma vez, numa palestra, foi mencionado que Chico e Emmanuel já se conheciam há 3.000 anos. Né? Chico e Emmanuel, o guia espiritual do Chico, eles tinham uma relação de conhecimento, de amizade, de 3.000 anos. Quantas vezes eles já não reencarnaram, né? Ao longo de 3.000 anos, né? Então, é um número de encarnações enorme que nós temos para trás, sem que nós nos lembremos. E quantas nós ainda vamos ter pela frente? Se nós observarmos a posição em que nos situamos hoje, dentro da escala evolutiva, né, nós estamos aí situados como espíritos imperfeitos,
beirando aí, queremos nos transformar em espíritos bons, ou já em espíritos bons, saindo da imperfeição, quanto nós ainda temos pela frente até chegarmos à condição de espíritos puros. E uma coisa que a gente não pode ignorar é que são 3 ordens de espíritos, né, que está lá no livro dos Espíritos. A primeira ordem é dos espíritos puros, é uma ordem única. A segunda ordem dos bons espíritos, a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. A terceira ordem se subdivide em 5 classes. A segunda ordem se subdivide em 4. E a primeira ordem é única. Eu acho que eles não colocaram a subdivisão na primeira ordem dos espíritos puros para não nos desanimar. Porque a gente está tão embaixo ainda que a gente vai pensar assim, pô, então ainda tem todas essas aqui de espírito bom, para depois chegar a espírito puro. Se chegar a espírito puro e ainda descobrir que tem mais não sei quantas classes, a gente vai falar, pô, então o caminho é muito maior, né? Mas deve ser isso, gente, né? Porque pelo que a doutrina espírita nos demonstra, o progresso ele é constante, ele é sempre, é permanente. Não vamos chegar a um ponto que a gente diga assim, pronto, agora não tem mais como progredir. E nada, né? Quando a gente chegar no pico da neblina, na minha época de estudante era o ponto culminante aqui do Brasil, não sei se ainda é o pico da neblina, o pessoal me ajuda aí. Pico da neblina, a gente vai olhar e vai ver que tem o Everest, né? Então tem algo mais alto. Quando chegar no Everest tem lá um outro monte mais alto, K qualquer coisa, né? Então a evolução é isso. A gente precisa ter essa consciência que a gente está progredindo e temos várias encarnações pela frente. Então a reencarnação é uma lei demonstrada cientificamente pelos amigos espirituais que vêm nos dizer, vêm nos trazer notícias do mundo espiritual. O Pitágoras, na época dele, já tinha essa noção, mas a reencarnação para o Pitágoras era um enfoque diferente da nossa reencarnação. Kardec, por exemplo, nos ensina, os espíritos nos ensinam, através de Kardec, que nós não retrocedemos. A gente pode estacionar, mas a gente não retrocede. Não é isso? A gente pode parar, não aproveitar a encarnação, mas a gente não vem para trás. Já para o Pitágoras, né, e para os seus adeptos, isso era permitido. Eles, inclusive, admitiam a possibilidade da metempsicose, que é a possibilidade de encarnar em o espírito humano encarnar em animais, né? Conta inclusive que numa das ocasiões Pitágoras com os seus adeptos lá, seus discípulos, caminhando pela rua, de repente uma cobra passa na frente deles, né? E um dos discípulos imediatamente pega uma pedra para atingir a cobra. E aí o Pitágoras diz para o discípulo, não faça isso. Mas por que não, mestre? Esta pode ser a sua sogra, passando ali naquele momento, rastejando aí na frente. Essa é a história contada aí pelo Simonetti nos livros dele. Então essa era o enfoque, a história do Pitágoras que eu queria lembrar é essa aí. Uma delas é essa, Pitágoras é cheio de história. Mas vamos seguir. Olha ele aí, esse aqui é o Pitágoras aí, esse é o homem, né? As sogras aí depois ajustam conta com ele. Em 160 embarca o invento o astrolábio, né? que calcula e prediz os eclipses, observa as manchas do Sol, determina o ano trópico e a duração das revoluções da Lua. Então os avanços vão gradativamente, as descobertas vão surgindo, né? Vejam vocês que aos poucos a humanidade vai progredindo de acordo com essas descobertas, de acordo com esse pensamento privilegiado de alguns pensadores. Vai haver uma explosão realmente no século XVIII. Por isso o século XVIII é o século das luzes, né? É o momento em que a espiritualidade faz com que vários espíritos encarnem no planeta, em todos os campos do conhecimento humano, no campo das artes, no campo da filosofia, no campo das ciências, em todos os campos vamos ter uma série de espíritos que vão trazer revelações. É o século, inclusive, que a ciência começa a despontar, a ciência vai se afirmar mesmo no século XIX. E é por isso, esse é um astrolábio aí, né? É por isso que a doutrina espírita surgiu no século XIX,
porque era o momento certo para que ela pudesse ser compreendida e aceita. Essas descobertas, por mais preciosas que fossem para o progresso da ciência, levaram cerca de 2000 anos para se popularizarem. Aí Kardec vai chamar a atenção que, embora essas descobertas fossem acontecendo, elas não chegavam ao grande povo, não chegavam ao povão, ficavam com uma espécie de conhecimento privilegiado, como o conhecimento da reencarnação, o conhecimento do mundo espiritual, no campo religioso, era um conhecimento também privilegiado, né? Havia uma doutrina secreta em todas as religiões antigas. Nós falamos aqui nos caldeus, na religião dos caldeus, dos egípcios, dos hindus. Em todas as religiões antigas havia o conhecimento da vida espiritual. O que acontece é que não havia interesse dos sacerdotes em passar isso para o povo, porque, mantendo o povo na ignorância, eles governavam muito melhor. Governavam pelo medo, infundiam o temor a Deus e dessa forma eles governavam muito melhor. A mesma coisa se deu aqui no campo da evolução da ciência. Levou muito tempo para que essas descobertas chegassem, se popularizassem. Até porque não existia nessa época a tipografia. A tipografia só veio surgir depois. Olha aí. A época, dispondo apenas de raros manuscritos para se propagarem, as novas ideias permaneciam como patrimônio de alguns filósofos, né? Que ensinavam a discípulos privilegiados. Quando a gente pensa que nessa época aí, que nós estamos falando, não existia ainda a tipografia, que era tudo feito manuscrito, né? Em verdadeiros papiros, né? A gente tem que realmente agradecer o trabalho dos nossos evangelistas, né? O trabalho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de Paulo, que incentivou muito Lucas, para que a vida de Jesus pudesse chegar até nós, os evangelhos de Jesus pudessem chegar até nós. Não fosse a atuação desses espíritos desbravadores na época de Jesus, nós certamente não teríamos conhecimento da vida de Jesus. Quer dizer, Jesus teria sido alguém que nós não teríamos tido conhecimento. Então, foi tudo preparado realmente pelo Mestre para que nós pudéssemos, nos dias de hoje, ter o privilégio de ler os Evangelhos e de, ainda com todos os problemas de interpretação, a gente poder conhecer melhor a vida dele. Então tá bom, vamos passar, vamos para outro. Bom, chegamos então em 140 depois de Cristo, 150 da nossa era, Ptolomeu. Esse Ptolomeu aí vai criar uma teoria aí, um sistema que vai ser muito interessante, né? Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera no centro do universo e se comporia por 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. Até hoje esses 4 elementos aí, eles são muito considerados. Quem gosta aí de astrologia, né? Os 4 elementos estão lá. Um elemento rege 3 signos, cada um dos 4 elementos rege 3 signos, né? Dá um total de 12 signos. Isso é influência aí do Ptolomeu, influência lá do início da era, da nossa era, né? Depois de Cristo. A primeira região é da terra e da água, dita elementar. A região etérea compreendia 11 céus, né? Aí o Kardec descreve esses 11 céus, quais são? Passa, por favor. Além dos 11 céus estava o Empírio, a morada dos bem-aventurados. Essa região resplandecia de luz como fogo, né? Então, acima dessa região etérea, essa região, aí existia a região do fogo. Durante muito tempo prevaleceu a crença de vários céus superpostos, que entretanto variavam em número. O 7º céu era geralmente visto como mais elevado. Daí vem a expressão ser arrebatado ao 7º céu. Paulo, lá nos Atos dos Apóstolos, diz que ele foi elevado ao 3º céu, mas segundo a concepção da época era 7º céu, né? Vocês aí que eram leitores da revista 7º Céu, né? Tem gente aí que leu muito 7º Céu aqui, não tem? Vocês não leram a revista 7º Céu? Olha, eu ia trazer uma para vocês conhecerem, para quem não conhecia.
A revista Sétimo Céu era uma revista que só contava histórias românticas, né? Eles tiravam as fotografias do filme, né, e publicavam. Sétimo Céu, aquilo era o máximo, né? Então, a revista chamava Sétimo Céu por isso, porque na época era o máximo, né? A gente não apenas assistia o filme no cinema, mas depois ficava com o filme junto de nós, né? Ali curtindo aquelas páginas, aquelas fotografias dos nossos artistas preferidos. Eu tenho Sétimo Céu, mas não fui eu que comprei não, pessoal? Eu herdei isso lá dos meus pais, né? Então, Sétimo Céu. Quando a gente pensa que hoje, né, a gente com facilidade, a gente tem acesso aos filmes, né, em DVD, entra na internet, compra desses sites da internet, esse Netflix, uma opção de sites aí que você tem um verdadeiro videoclube em casa, e a gente se lembra daquela nossa época de infância, né, quando ainda existia a revista Sétimo Céu. Realmente. Século XVI, Copérnico, então, né, veio começar a fazer uma revolução nessa concepção. Ptolomeu, então, deixa de... As ideias de Ptolomeu começam a ser suplantadas, vou correr um pouquinho, senão não vai dar tempo. Depois veio Galileu, né, que inventa o telescópio. Galileu, então, vai fazer uma descoberta extraordinária, que é justamente que as coisas não eram como todo mundo achava até aquele instante, que não era o Sol que girava em torno da Terra, era a Terra que girava em torno do Sol, né? Então, é isso aí, né? Ele primeiro descobriu com o telescópio as luas lá os satélites de Júpiter, né? Ele descobriu 4, mas hoje a gente sabe que não são só 4. Verifica que os planetas não têm luz própria, então isso tudo são conquistas do Galileu. Observa que as suas fases determinam a duração de sua rotação sobre o próprio eixo. Então Galileu realmente faz uma transformação, né? Passa, por favor. Então o sistema dos céus superpostos desmorona. Vamos passar. As estrelas não estão mais confinadas em uma zona na esfera celeste. Galileu revolucionou tudo, né? Com Galileu revoluciona tudo. A partir de Copérnico e de Galileu, as velhas teorias desapareceram para sempre. A astronomia só podia avançar, jamais recuar, né? A história conta a luta que esses homens geniais tiveram de sustentar contra os preconceitos, principalmente contra o sectarismo interessado em manter erros, né, sobre os quais se estabeleceram as crenças que pareciam sobre uma base inabalável. A história de Galileu é aquela que todo mundo conhece, né? Que Galileu é chamada pela Inquisição para negar as conclusões dele, de que a Terra girava em torno do Sol, e não o Sol em torno da Terra, como até então, né, se admitia. E aí, publicamente indagado, Galileu então diz, né, não, tudo bem, a Terra então, o Sol gira em torno da Terra, né? E aí por trás, né, conta a lenda, Galileu teria dito, mas que ela se move, quer dizer, ele falou que eles queriam ouvir só para salvar a vida, mas que ele estava convicto de que não era aquilo, estava convicto. Galileu. Bom, então é isso. A questão da tipografia, Kardec fala nesse instante aí, e Kardec faz essa consideração que eu achei muito interessante. Como é grande o universo perto das mesquinhas dimensões que os nossos pais lhe atribuíram. Como é sublime a obra de Deus quando a vemos cumprir-se segundo as eternas leis da natureza. Mas também quanto tempo, quantos esforços de devotamento foram necessários aos gênios para descerrar os olhos e arrancar, afinal, a venda da ignorância, né? Então Kardec faz essa reflexão, né, mostrando, né, como é que a nossa arrogância, muitas vezes, né, a nossa mania de grandeza nos faz ignorar, muitas vezes, a realidade que está aí diante de nós. Na sequência do estudo, não para aqui, Kardec vai mostrar, então, Kepler, vai mostrar
Newton, Laplace, e vai mostrar então, né, a maneira como foi evoluindo, né, a ciência. Bem, certamente, se Kardec estivesse ainda encarnado, o capítulo não terminaria aqui, né? Ele continuaria esse capítulo. A gente costuma dizer que não há nada na codificação que esteja em desacordo com os avanços da ciência moderna. Esse capítulo 5 é o retrato disso. O capítulo 5 não tem nada em desacordo com a ciência moderna, até porque ele não ele não invade a esfera da ciência atual, né? Ele está narrando, é um lento narrar, né, da evolução da ciência sobre das concepções científicas sobre a origem do mundo, né? Então o capítulo 5 não tem nada. O capítulo 6, que é o capítulo de uranografia geral ou astronomia geral, é um capítulo que às vezes é muito contestado, né? Porque existem algumas coisas que estão no capítulo 6 que a ciência já mostrou que não são exatamente daquela forma. Aí a gente precisa considerar o seguinte: logo no início do capítulo 6, eu sei que não é minha matéria hoje falar sobre o capítulo 6, mas vou dar uma palhetada aqui para defender Kardec. O capítulo 6, logo no início dele, Kardec diz que aquela comunicação é uma comunicação do Espírito Galileu, esse que nós acabamos de ver aí, que revolucionou tudo. Galileu foi quando que ele viveu mesmo? Nós vimos ali, em 1609. 1609, ele descobriu então o telescópio, né? Então, as concepções de Galileu, nós espíritas sabemos que quando o espírito desencarna, ele não chega no mundo espiritual e imediatamente ele recebe todo o conhecimento, percebe todo o conhecimento que ele não tinha. O Afrânio, quando desencarnar, ele vai continuar no mundo espiritual com as mesmas dificuldades que ele tinha quando estava aqui encarnado. E cada um de vocês do mesmo jeito. Não é porque nós desencarnamos que nós, de repente, assumimos o conhecimento, todo o conhecimento científico, ele se incorpora em nós, porque nós estamos no mundo espiritual. Não é isso. Nós temos no mundo espiritual o mesmo conhecimento que nós temos aqui. É claro que no mundo espiritual a gente vai também adquirindo novos conhecimentos, como quando nós adquirimos quando estamos aqui. Aí o exemplo de André Luiz. Quanto conhecimento André Luiz não adquiriu durante a sua estada em nosso lar? E esse conhecimento ele passou para nós. Não é isso? Então, mas no momento que André Luiz chega lá, o conhecimento dele era o mesmo conhecimento que ele tinha quando estava encarnado. É o que vai acontecer conosco. É o que certamente aconteceu com Galileu. Galileu desencarnou, não sei exatamente, não pesquisei, me ocorreu agora, 1600 e alguma coisa, digamos 1650. E essa mensagem que veio dele através de Camille Flammarion, que é o capítulo 6 do livro A Gênese, certamente é uma mensagem que veio com os conhecimentos da época. O conhecimento que ele tinha na época que estava encarnado, e talvez alguma coisa a mais que ele acrescentou quando estava no mundo espiritual. Então, é um conhecimento que não pode rivalizar com o da ciência de hoje, do século XXI. Então, o capítulo 6, Kardec, quando coloca lá, ele diz que ele estava colocando a mensagem, né, que foi recebida por Camille Flammarion, mensagem assinada por Galileu Galilei, né, mas que ele não podia afirmar, não podia, pelo princípio que Kardec sempre usou, que é o princípio da confirmação, né, dessas informações através de diversas comunicações, o princípio da universalidade, né, das comunicações. Kardec não podia confirmar, mas que ele havia muita lógica que ele ia colocar. Então muita coisa está confirmada, a ciência confirmou, mas muita coisa não foi confirmada, né? Então a gente não pode dizer a obra de Kardec está desatualizada. Não, Kardec foi prudente, por isso ele era no bom senso encarnado. Ele, no início do capítulo 6, ele não se responsabilizou pelo que estava escrito ali. Ele viu lógica e colocou, mas ele não confirmou isso através da universalidade do conhecimento dos espíritos, né? De maneira que
O livro A Gênesis é um livro extremamente interessante, extremamente atual, né? Esses capítulos aí, ele praticamente está tudo confirmado, só aquela questão das luas lá de Júpiter, né? Que Kardec fala em 4, mas esse era o conhecimento mesmo da época. As luas existem, só que hoje os instrumentos são muito mais precisos, já descobriram um número maior do que as 4. Isso tudo serve para que a gente continue motivado a estudar a doutrina espírita, motivado a estudar esse livro, porque certamente, através do estudo da Gênesis, a gente vai compreender melhor o mundo espiritual. Isso é que a gente tem que aproveitar para fazer quando estamos aqui encarnados, porque é para lá que nós vamos voltar, para o mundo espiritual. E quanto mais nós aproveitarmos o tempo para conhecer o mundo espiritual, quanto mais nós compreendermos o quão pequenos nós somos diante da obra da criação, e esse capítulo nos mostra isso, quanto mais nós compreendermos isso, mais humildes nós vamos ser e mais motivados a praticarmos os princípios basilares da doutrina espírita, o princípio da fraternidade, da solidariedade, mais nós vamos ficar estimulados a praticar esses princípios, porque mais nós vamos compreender que cada vez mais todos nós somos irmãos aos olhos de Deus, e que o trabalho possa nos unir cada vez mais e possa nos proporcionar esse crescimento espiritual, que afinal é o nosso objetivo na presente encarnação. Por isso a gente colocou aí essa mensagem final de Emmanuel, do livro de Respostas: ama a Deus servindo aos semelhantes por amor, sem distinção de pessoas. Faz o bem como estiveres, onde estejas, e tanto quanto possas, na paz da consciência tranquila. Nisso reside a essência das leis divinas. O resto é interpretação. Então é isso, meus irmãos. Servindo com Deus. Esse é o caminho. Que a gente possa aproveitar, porque ajuda a gente está recebendo para isso. E vamos aproveitá-lo para que a gente possa ter uma encarnação feliz, né? Bem sucedida. Muita paz para todos. Obrigado aí por terem me ouvido.